Olá, o clima épico da construção de Brasília chega, enfim, à literatura. O escritor João Almino está lançando o romance Cidade Livre, onde conta como nasceu a capital, a partir da vivência, da ansiedade e dos dramas de seus moradores. Uma obra densa, bela, profundamente reflexiva e que será o mote de nossa conversa. Na Dica de Leituras, a gente analisa os romances Deus de Caim, de Ricardo Guilherme Dick, e Beira de Rio, Correnteza, de Carlos Barbosa. O Leituras conversa agora com João Almino. João, o Cidade Livre, o seu novo romance, né? Devo dizer logo que o tema me encanta muito e eu sempre senti a falta disso na literatura brasileira, quer dizer, uma reflexão romanceada sobre o que foi a epopeia da construção. Mas me chama a curiosidade, me desperta a curiosidade você ter escrito isso, porque todas as suas reflexões, seus outros 5 livros anteriores que se passam em Brasília, refletem sobre um possível futuro de Brasília. E agora você se volta ao passado de Brasília. Quer dizer, como é essa volta ao passado de Brasília? Esse livro seria talvez o primeiro da série, não é? Se fosse pensado de forma cronológica toda essa... Se essa série fosse pensada de forma cronológica. E, de fato, eu tive que ter um certo cuidado, porque os meus personagens, alguns deles migram de um livro para o outro. E, neste caso, há pelo menos uma personagem importante que estava presente no resto da série. Então, na verdade, eu tive que pensá-la no seu passado, quer dizer, no momento em que ela ainda não estava presente nos livros anteriores. Portanto, eu tive, de fato, que voltar lá à origem desse ponto de vista, digamos, da história do lugar, né, de Brasília. Agora, na verdade, eu diria que há uma continuidade temática nos livros, porque, embora cada um deles continue dizendo isso, eles podem ser lidos de maneira completamente independente um do outro, não precisam de ser lidos na ordem, absolutamente. Existe talvez uma unidade temática em relação ao tema da criação, da fundação e do novo. Esse tema está presente em todos os livros, seja através da ideia da revolução interior do personagem, seja através da ideia da criação literária, seja através da ideia da fundação, de uma maneira geral, do mundo, da visão cósmica da personagem profetisa e assim por diante. Então chegou o momento de tratar desse tema através da história, digamos, da fundação da cidade de Brasília. Há um outro aspecto também do livro que me chama muito a atenção, porque, embora você fale muito da construção da cidade, dessa coisa da chegada dos candangos, uma coisa... É interessante, a gente aqui na cidade tem essa visão de epopeia mesmo, fala muito nisso, né? Os paralelos que se fazem entre Juscelino Kubitschek e faraós e bandeirantes e tudo mais. O drama pessoal dos protagonistas, né, acabam se sobressaindo na sua reflexão, né? Quer dizer, não basta mudar o ambiente, há uma mudança interior profunda em cada uma das personagens. Isso também é uma recorrência na sua obra, não é? É verdade. Enfim, vem do fato de que eu acho muito importante a visão interior dos personagens, porque eu acho que sem isso eles não têm vida. Eu acho, na verdade, que a coisa mais importante na construção dos romances, pelo menos do meu ponto de vista, é a criação dos personagens e, a partir daí, a reflexão sobre a relação que eles possam ter entre si, os conflitos que possam ser gerados através dessas relações, e com isso a construção da história. Então, para mim, é sempre muito, muito importante isso, a construção do personagem. Ora, se não houver uma imersão, digamos, dentro desse personagem, se a gente não conseguir realmente entender as suas angústias, as suas expectativas, os seus medos, né, as suas esperanças e assim por diante, fica muito difícil passar essa emoção direta para o leitor, não é?
Eu me recordo, por exemplo, quando eu publiquei o meu primeiro romance, ainda na década de 80, ele foi lido, porque era um termo da moda naquele momento, por alguns críticos, como um romance pós-moderno, por exemplo. Enfim, eu, na verdade, nunca, mesmo naquela ocasião, aceitei de bom grado que chamassem de pós-moderno, mas me inquietava um pouco, porque a literatura pós-moderna, pelo menos uma certa literatura pós-moderna, ela vê com um certo distanciamento, justamente, o personagem, porque como há uma ênfase grande, por exemplo, na metalinguagem, que eu também tenho, e às vezes essa dimensão interior, mais emocional mesmo do personagem, acaba se amortecendo. E eu tive muito cuidado, já desde o primeiro livro, para que isso não acontecesse. Eu acho fundamental, efetivamente, que o personagem tenha vida, que ele seja, digamos, pelo leitor, que ele seja apreendido como uma pessoa de carne e osso. Não é importante que ele tenha existido na verdade, não é importante que a realidade em si esteja retratada no livro, a realidade como a coisa que existiu mesmo e vivenciada. Mas é importante que o leitor perceba isso como tendo acontecido, ou seja, a realidade da ficção ela tem que ser importante, quer dizer, o leitor tem que sentir aquilo como sendo verdadeiro e eu acho que se eu fizesse uma descrição apenas externa da chegada desses candangos, da sua epopeia, eu tenho a impressão que essa ligação direta com o personagem não seria a mesma. O leitor, ele se identifica mesmo com essas questões mesmo emocionais, as questões emocionais, com o amor, com a paixão, com o ódio, com a angústia, né? E, na verdade, isso corresponde também um pouco a alguns dos relatos mesmo dessas pessoas que vieram para Brasília. Eu conversei com algumas pessoas, eu li muito, enfim, relatos às vezes tirados até de matéria de jornal, às vezes algumas crônicas, e não é obviamente o caso de todos eles, mas muitas das pessoas, ou algumas das pessoas que vieram para Brasília, traziam consigo angústias, sim, traziam esperanças, mas traziam também um passado, às vezes, difícil. Brasília era uma possibilidade também de fugir, às vezes, de um peso grande de seu passado, e era uma terra de oportunidades também por isso, por abrir um horizonte novo para as suas próprias perspectivas pessoais. E há uma coisa que eu achei muito interessante também no romance, porque fica muito claro, sobretudo a partir do pai do protagonista, do João, do narrador que é inclusive essa brincadeira que você faz, você aparece como uma espécie de revisor do romance, né? Mas o pai do João, o médico, né, o Amauri, ele tem uma coisa interessante, porque ele vivencia exatamente uma das mais profundas angústias do Candango, que era uma cidade, de certa forma, partida. Havia um certo glamour, né, que era vivenciado nas inaugurações dos palácios, nos hotéis e tal, e havia a realidade mesmo fria do dia a dia, do cotidiano, do cara ter que pagar suas contas todo final do mês e tal, né? Quer dizer, esse médico, ele vive bem essas duas possibilidades de cidade, digamos assim, né? Tem, no caso dele, uma ambição profundamente material, né? De realização material, e ele mescla isso com uma outra ambição, né? Que é uma ambição que está, digamos, associada a esse sonho mesmo no Brasil, da construção da cidade, que, de alguma maneira, envolvia a todos que estavam participando daquela epopeia, como você disse. E, então, de fato, ele se divide entre essas opções e num determinado momento, digamos, talvez a ambição material dele acabe sendo a que o leva, digamos, a alguns dos erros e a alguns dos problemas que a narrativa, né, acaba abraçando, digamos. A gente falou um pouco sobre essa questão da construção narrativa. O
Uma coisa que me deixa muito curioso nos seus livros é que a cada livro há uma espécie de experimento narrativo. Não é aquele experimentalismo vanguardista, vadio e tal, que a gente vê por aí. Mas há um certo experimento, uma certa... Desde o Ideia Onde Passar o Fim do Mundo, onde o narrador é um computador, né? Até o Cidade Livre, onde há um diálogo entre o narrador e os possíveis leitores, né? Através de um pressuposto blog e tal. Quer dizer, essa inquietação narrativa que percorre todos os seus livros, né? Quer dizer, cada um dos seus livros tem uma dessa inquietação, né? Quer dizer, como é que funciona isso na sua ficção também? Eu tinha em mente, já desde o início, que eu criaria uma espécie de universo narrativo. E, digamos, em que você tenha um tempo que é elástico, mas um tempo histórico, um local... em que pudesse haver uma quantidade grande de histórias que são, ao mesmo tempo, uma história coletiva e quantidade de histórias individuais. A possibilidade de fazer ficção, mesmo criando um universo, é infinita. Quer dizer, eu posso, obviamente, tratar, às vezes até de uma mesma história, a partir de ângulos radicalmente diferentes um do outro. Então, as possibilidades são muito grandes. Eu achei que seria interessante eu não apenas, às vezes, trazer um personagem de um livro para o outro, mas colocá-lo numa situação completamente diferente da anterior, de tal forma que ele vê as coisas e é visto de uma maneira distinta, de tal forma que, num caso, ele é um personagem central, no outro ele é um personagem secundário, mas achei também que seria fundamental para mim explorar técnicas narrativas muito diferentes entre um livro e outro. Então, é verdade, quer dizer, eu comparto esse ponto de vista, espero que seja visto dessa forma a minha literatura. Que cada um desses livros, ele é radicalmente diferente um do outro, do ponto de vista da técnica. E muito especialmente, a maneira como cada um deles lida com a questão do narrador e o papel do narrador na história. Num dos casos, o fato de o narrador ser um fantasma que pode entrar dentro dos personagens gera um tipo de narrativa diferente de se eu tiver, por exemplo, a máquina narrando de fora uma história, ou se eu tiver uma história contada na primeira pessoa por um personagem feminino, por exemplo, né? Ou se a história digamos, gerada a partir de um diálogo, que é um diálogo entre filho e pai, que, além do mais, é depois revisto através de um blog, por exemplo. Então, essa construção, digamos, em que o narrador ou os narradores desempenham um papel, ela varia efetivamente por causa desse papel mesmo dos narradores e há exigências que são feitas da narrativa por essas escolhas. E é por essa razão, de fato, que os livros são diferentes um do outro. Embora transite no mesmo universo, eu acho isso interessante na sua obra. Agora, o Cidade Livre também, o romance Cidade Livre, me chama a atenção também um diálogo que me parece que você não experimentou em livros anteriores, que é a presença de personagens reais. Bernardo Sayão, Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, eles vivenciam aqui junto com os outros personagens, né? Elizabeth Pichot e tal. Quer dizer, como foi se utilizar também de personagens, digamos assim, já vividos? Acho que mais do que no outro, você tem toda a razão. É possível encontrar uma ou outra referência a personagens históricos nos outros livros, mas nesse aqui você tem razão de que eles estão mais presentes. E a razão para isso é a escolha do período histórico, do momento vivido mesmo pela Cidade Livre, digamos. Porque esses personagens eram onipresentes naquele momento. Quer dizer, numa cidadezinha onde há 400 pessoas, 500 pessoas no começo, por exemplo, que é isso,
a presença de Juscelino Kubitschek, né, a presença de um Bernardo Sayão, realmente é uma presença, eu diria, avassaladora. Quer dizer, são personagens, obviamente, conhecidos de todos e comentados por todos. Então, eles aparecem, embora eles sejam personagens muito secundários do livro, você terá notado. Quer dizer, a narrativa propriamente dita não se faz em torno deles. Mas as pessoas sabem que eles vieram, que eles foram, ou não o viram, né, não tiveram a oportunidade de vê-los, mas eles, de alguma forma, estão ali, porque esse é um momento grandioso da construção em que eles têm uma participação realmente fundamental. Era importante, talvez, para criar um pouco esse clima que, a meu ver, seria o clima realmente vivenciado pelo lugar naquele momento. Nesse livro, eu acho também houve uma preocupação maior de identificar o período histórico, né? Porque nos livros anteriores isso não era fundamental, digamos, embora em alguns deles o período esteja muito delimitado, mas às vezes são delimitados de maneira até um pouquinho arbitrária, digamos. O penúltimo romance, o presente dele, o que é narrado, mas que no livro é como se fosse o passado, ele vai de 2002 a 2006, 2007, por aí. No entanto, a história é narrada em 2022. Então, é como se fosse uma narrativa do passado, e esse passado está localizado naqueles anos, então há referências históricas relativas àquele período. Em outros livros, nem isso é importante. Por exemplo, no 10 para Passar o Fim do Mundo, a história se passa no ano zero. Ele não está datado propriamente. Agora, o Cidade Livre também, eu acho o título já um achado, né? Essa perspectiva de uma liberdade plena que se tinha na construção da cidade, né? Agora, me parece que foi assim o livro onde você teve exatamente essa preocupação histórica mais acentuada. Você acaba fazendo quase que uma arqueologia do início da cidade, né? Dessas emoções, da certeza de grandiosidade que essas pessoas estavam fazendo. Mas aí, novamente, a gente recai na questão da recorrência, que é a questão, de certa forma, mística, que acaba envolvendo toda a cidade. E a profetisa Íris, que vem de outros livros, né? que percorre em outros livros, né? Quer dizer, essa preocupação mesmo de ter uma visão quase que onírica do mundo também, né? Que a cidade acabou incorporando de maneira muito plena, né? Quer dizer, como é que isso ocorre também no livro? Primeiro, eu acho que há um dado que é concreto, né? Brasília, que era aquela cidade, digamos, racional, resultado de um plano quase matemático, em torno dela cresceram essas seitas místicas de maneira espontânea. E isso está presente desde o início realmente, desde o momento da construção da cidade. Basta lembrar, por exemplo, que a tia Neiva veio para a Cidade Livre, não é? Naquele começo ainda. E então essa personagem, que já estava presente nos outros livros, eu achei que seria interessante que ela participasse também desse projeto de origem e que eu tivesse aí, digamos, a origem do seu percurso. Que aí nesse livro eu pudesse mostrar como é que ela surgiu como profetisa, digamos. É uma dimensão, é mais uma camada, digamos, importante para mim nessas leituras e nessas análises, porque os livros eles podem ter uma leitura que é, digamos, estritamente romanesca, em que a preocupação maior é a da relação entre esses personagens, da trama que se cria entre eles, dos personagens centrais, que são tramas amorosas, que são de outro tipo também.
Agora, pode-se também fazer uma leitura, não no primeiro plano, mas talvez num segundo plano, uma leitura política, né? Uma leitura no plano da linguagem mesma, uma leitura, eu diria, num plano talvez, não sei se a palavra é essa, mas, digamos, filosófica, em que esse lado místico, religioso, também entra, né? E talvez de uma maneira um tanto crítica, mas eu dou espaço aos personagens. Quer dizer, quando há crítica, eu crio um outro personagem para representar essa crítica, mas eu dou espaço também, ó. Por exemplo, a personagem mística, deixo ela realmente se exprimir bastante. Agora, João, até mais provocado que perguntar, quer dizer, a minha visão de leitor é que você conseguiu dar uma certa, não esgotar o tema, porque um tema nunca se esgota, mas dar uma dimensão, né, da dimensão que o tema exigia, né? É um tema complicado, depois daquele conto de abertura do Primeiras Histórias, A Margem da Felicidade, A Margem da Alegria, do Guimarães Rosa, né? Que eu cito, aliás. Que você cita, né? Mas eu, como leitor, pelo menos tive uma ideia de que foi dada essa dimensão toda. Você, como escritor, sentiu que conseguiu dar a dimensão exigida pelo tema? Olha, isso eu realmente deixo para os leitores julgar, né? Eu faço só algumas ressalvas em relação a alguns dos pontos que você levantou. Em primeiro lugar, existem os elementos históricos, e apesar disso, eu acho que não se trata de, digamos, de um romance histórico. Não, né? Em absoluto. Eu acho que enfim, eu fiz realmente um esforço grande para que eu reunisse o maior número de elementos possíveis que pudessem tornar convincente esse relato da fundação, né, no caso da fundação concreta mesmo de uma cidade, mas sempre tendo presente que eu estou me referindo aí também a algo talvez um pouco mais amplo, quer dizer, não é apenas de Brasília que eu estou falando do Brasil, estou falando de alguma maneira do mundo, né? Digamos, a partir do local, a partir da aldeia, né, é possível realmente ver o universo. Então, procurei ter isso presente. O próprio título, Cidade Livre, ele pode ser lido de diferentes maneiras. Para quem está aqui, para quem conhece o que é a Cidade Livre, claro que a primeira leitura é essa leitura mesmo literal. É a Cidade Livre, né, essa cidade, esse quase acampamento, uma pequena cidade que aqui estava no momento da construção, que era o local para onde vinham os comerciantes, os trabalhadores, que participaram da construção de Brasília. Mas Cidade Livre pode ter outras leituras também, o próprio título. E espero que com esse título, lembrando a Cidade Livre, a cidade de Brasília, que foi vista como a cidade da esperança, possa ser vista como a cidade da liberdade, sempre. E Cidade Livre ainda, eu diria num outro sentido, sempre me interessou em Brasília essa ideia de que é ainda uma cidade desenraizada, é ainda uma cidade de identidades múltiplas, plurais, cambiantes, né? Em aberto, digamos. Uma cidade, portanto, que está disposta a assimilar o que vem de fora e também está disposta a criar o novo, porque ela mesma é isso, é a novidade. Então, isso também é parte da liberdade. Nasce como sentido de novidade mesmo. Albino, obrigado por sua participação aqui no Leituras, é sempre ótimo conversar com você. Muito obrigado a você uma vez mais pelo convite por estar aqui. Será sempre um prazer. Obrigado. A literatura que tem passeado pela urbanidade ainda encontra bons espaços no campo, ou naquelas sociedades classificadas de urbana por Gilberto Freire. A maestria de alguns escritores demonstra que o cenário é o requisito menor quando o tormento está na alma dos homens.
Ricardo Guilherme Dick trouxe para a literatura, isso ainda na década de 1960, os espaços míticos do Pantanal. A reedição pela Letra Selvagem de seu romance de estreia, Deus de Caim, revela, no entanto, que ele corre longe da temática meio folclórica, meio social, que marcou a chamada literatura regional. O romance fala de um triângulo amoroso. Os gêmeos, Lázaro e Jonatas, se tomam de amores pela mesma mulher, a jovem Nimira. E aí decorre sua busca pelo íntimo do homem campesino. As intrigas se mostram num jorro narrativo que envolve quase todas as marcas deixadas pela religiosidade e os desejos. Divididos entre as necessidades dos corpos e das almas, os personagens percorrem um fio tenso de onde as vacilações costumam desenhar fatalidades. Um romance engrandecido pelos cuidados de um grande escritor. Impressiona como os microcosmos rurais enfeixam dramas de intensa complexidade. A política, mesmo não se limita à opressão dos coronéis. Ela pode estar também numa dimensão bem mais universal. É o que se percebe da leitura do novo romance de Carlos Barbosa, Beira de Rio, Correnteza, lançado pela Bom Texto. A trama transcorre durante o período da ditadura militar, quando o exército desafiava poderes e pudores. Carlos Barbosa conta de um adolescente, Gero, morador ribeirinho do São Francisco, que, numa tarde, vê a casa invadida pelos militares. Os soldados, a caça de opositores, não respeitam nada. E o rapaz inicia aí seu aprendizado de vida amando a política e a bela Liana. Um romance de formação que se aprofunda ao questionar os poderes constituídos e as dimensões do crescimento dos homens. Também fugindo do folclórico, Carlos, ao seu modo picaresco, é um retratista perfeito de uma época. Dois momentos brilhantes de nossas letras, Deus de Caim, de Ricardo Guilherme Dick, e Beira de Rio, Correnteza, de Carlos Barbosa. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.